Opinem, pessoal do canal Diário de Laudete, sejam muito bem-vindos ao nosso primeiro vídeo sobre a Loud LoL, a Loud League of Legends. Eu estou muito animado para começar esse vídeo justamente para opinar sobre esse duelo, o duelo das multidões, justamente porque mais um registro do caso de paternidade que a Loud LoL tem em cima dessa PEN aconteceu, pessoal. Então, se vocês querem saber muito da minha opinião, não esqueçam de deixar o seu like, de comentar aí embaixo, se inscrever no nosso canal e vamos então para mais uma vez, mais um vídeo. Fique comigo e bora lá! Galera, Loud vs PEN ocorreu, aí na edição eu já vou colocar para tirar o segundo jogo, porque sinceramente o primeiro jogo foi um desastre, da nossa parte. Nós simplesmente conseguimos colocar o Sinatra com um dos campeões mais 880 na jungle que existe, que é justamente o Lee Sin. Onde se você não é um cara extremamente bom de Lee Sin, você pode ficar 0/10, o Lee Sin que depois também fica inútil. Então, no geral, acredito eu que a Loud no primeiro jogo entrou muito nervosa, Esse elenco da Loud que é um elenco muito promissor, pessoal? É um elenco muito jovem, assim como a Loud Valorant. Agora, a Loud como um todo, nessas duas modalidades, investiu agora em novos talentos. Então, a Loud LoL, ela trouxe aqui novos jogadores. Finalmente tirou o Youngjae e Bull, os dois coreanos que estavam empenando. Pensa na sua empresa, entre pagar um funcionário brasileiro que vai estar em mau desempenho ou pagar um funcionário coreano que está pagando em dólar para ele também estar desempenhando mal ou até pior que esse funcionário brasileiro. Obviamente que você, como empresa, vai preferir pelo menos investir no brasileiro, O brasileiro pode ter mudanças, pelo menos. O Youngjae, ele era um cara bom, tá? Mas ele era um pouquinho troll. E o Bull, ele realmente só era ruim. Desde o momento da contratação dele. Ele viveu ali o seu auge, principalmente ali no final do que chamam de Copa Azeitona. Na realidade, que os coreanos, eles fizeram as mudanças no time da Loud. Eu agradeço isso por eles. Mas eles também tinham que ser movidos, Também teriam que ser removidos. Então, estou muito feliz com esse novo elenco da Loud, Antes mesmo de vir o Envy pra Loud, o Jean e tudo mais, Jul também, vai dizer que o Kazé também agora ele está aqui nessa Loud, vou falar então agora sobre as mudanças no geral. Então o Kazé, pessoal, eu gostei muito da vinda dele, mas vai dizer que ele já tinha recusado a Loud um tempo atrás, quando ele subiu da Red do Tier 2 pro Tier 1. A Loud tinha feito a proposta, mas ele recusou e com isso veio, o Jul, nosso querido Julmento, Cara, era infelizmente... Assim, se o Bull teve bastante chance e o Youngjae também, acho que o Jul também poderia ter. Mas não teve, Então, depois passou por Gianmago, Envy, agora o Kazé, Agora ele está sendo valorizado por aqui, já que a Red não quis ele mais, E a Red, obviamente, tá sofrendo, A gente viu a série da Red perdendo pra VKS. Mas enfim, a Loud também veio com Sinatra e Rabelo, pessoal. Então eu gostei muito das mudanças da Loud, porque é um time muito novo, é um time que tem muito potencial, até mesmo mais potencial do que com os coreanos. É que assim, com os coreanos vem aquela fórmula de que precisa ser imediato. Deu pra ver que no primeiro jogo eles entraram nervosos, O jogo na verdade acabou. Eu acredito que o draft era muito difícil de ser feito, Como disse, para um cara novo como o Sinatra, que tá tendo uma das primeiras experiências de competitivo, até porque ele só teve um split, no Academy, que também já não que foi um split que o cara tava jogando bem, mas que na hora do vamos ver deu aquela pipocadinha, não conseguiu desempenhar tão bem contra caras mais cascudos como o Sanks, mas no geral eu gostei muito do desempenho dele, gostei que a Loud contratou, porque aquela coisa, se for pra apostar num cara que vai trollar, que seja um cara brasileiro, mas acredito eu que o Sinatra tem assim um bom potencial, e isso nessa série demonstrou isso bem claro, no primeiro jogo ele jogou muito, muito mal, lembrando até mesmo o Youngjae em alguns momentos, mas no segundo jogo já foi bem mais regular, e no terceiro ele deu o gap no Carioca, que é um cara assim, muito experiente já no CBLOL. Obviamente tá em decadência, já não vive mais o seu auge, A torcida da PEN já não aguenta mais ele é o concursado da PEN, mas no geral, pessoal, eu gostei muito do desempenho do Sinatra. Aqui está mostrando as imagens já do segundo jogo. Então, em relação ao primeiro jogo, foi mais isso. Acho que o draft estava muito difícil. Colocaram um campeão difícil para o Sinatra executar. Se bem que no segundo jogo, a Kiana também é um campeão muito difícil. Mas acho que o primeiro jogo, geralmente, é o jogo ali realmente da estreia, do frio na barriga. Então, isso eu não gostei. E também teve a questão justamente de deixarem simplesmente o Rabelo sozinho, Uma Kais que a gente sabe, que precisa de um tempo ali para escalar. No lane contra o EZ já é difícil dela conseguir lanear.
Mas no geral, assim, foi um erro, eles me reconheceram, né? Pensar que o Cells poderia ir pro top, simplesmente o Zent foi lá e abandonou o Rabelo na lane e isso tudo completou o jogo. Mas em relação ao segundo jogo da série, pessoal, novamente a Loud se colocou com um draft um pouquinho mais difícil de executar, mas a partir do segundo e terceiro jogo realmente já deu pra mostrar que, de fato, a Loud ela era superior, pelo menos mecanicamente superior a que a PEN é. Na verdade, essa line da Loud LoL realmente me parece muito com a Red, né? Porque obviamente tem 3 jogadores que já foram da Red, né? Que é o Zent, o Rabelo e o Kazé. Então eles têm essa sinergia que também gostei justamente das contratações por causa disso. Mas me parece muito porque o time da Red realmente era um time muito mecânico que por vezes resolvia lutando, né? E hoje em dia o jogo talvez não esteja focando tanto no macro, mas muito sim no micro, né? Especialmente hoje em dia no jogo do League of Legends atual. Então você ter, cara, uma line muito nova, obviamente vai ter momentos ali que a inexperiência vai falar mais alto, né? Como até mesmo no roubo que, por exemplo, o Rena fez do Drag, no que seria a alma do vento pra Loud nesse segundo jogo, né? O Rabelo simplesmente poderia ter dado a 4ª bala do Jhin e ter critado, não ter dado chance justamente da PEN ter uma sobrevida assim no jogo, né? Mas no geral, pessoal, a gente vê que sim, existem esses momentos de inexperiência, mas são momentos que obviamente vão acontecer com times novos, né? Assim como foi com a Loud Valorant que eu citei, né? A Loud LoL também, ela teve inexperiência, mas também teve momentos para ter resiliência, não entregou o jogo, que é algo assim muito importante. Talvez a diferença, pro time da Red, esse time da Loud de LoL, principalmente tendo o Raze no time, é justamente essa junção entre ter assim uma teamfight muito boa, um micro muito bom, né, jogadores novos que são bons mecanicamente, mas não somente isso, né, também é justamente conseguir ajeitar essa parte do macro, e com o Raze realmente é um cara muito bom na questão de macro, né, o Robô já falou isso, né, jogadores mais experientes já falaram isso, que o Robô pelo menos fala que simplesmente foi o melhor coach que ele já teve na vida. Então, e considerando que a Loud LoL atualmente tá sem o coach Raze, né, justamente por causa da questão do visto, o resultado foi muito bom. Se a PEN ganhasse da Loud nessa série, eu não ficaria aqui, assim, dependendo da forma como perdesse, talvez eu ficasse tiltado com essa line. Mas, no geral, pessoal, obviamente não tinha como culpar, né? Talvez justamente os drafts duvidosos, assim, mostraram exatamente isso, que talvez a falta do Kurt Raze mostre isso. Por mais que também os jogadores que decidam boa parte dos picks, né? Acredito eu que seja assim, nesse time da Loud. Mas, no geral, gostei muito do segundo jogo, assim, como todo da série. Kazé jogando muito bem. O Zent, cara, faz tempo que eu não via um Nautilus que carregava jogos e que não morria, cara. A gente tava acostumado ali com o Nautilus do nosso querido Redbert, né, nosso camarada, e infelizmente o cara, não, ele jogava bem, tudo mais de tanque, né, mas realmente a gente sabia que ele ia morrer 500 vezes, né, e na verdade o Nautilus em si é um boneco que é feito geralmente pra realmente engajar e morrer, né, assim como a Leona né? A gente tinha outro boneco como a Leona que mostrou isso, o Celso também morreu um monte, e o Zent deu um gapzinho monstro no Celso, tá, pessoal? Gostei muito isso, né? F-Cells aí, que ninguém mandou ir pra Cabum aí, Cells, e ó, parabéns, agora tá sendo derrotado por uma Loud totalmente jovem, totalmente renovada. Gostei do jogo do Zent, ele foi o cara, assim, desse jogo. O Kazé também jogando muito bem, mostrando exatamente aquele Kazé que a gente conhece, né? Talvez no primeiro jogo ele não demonstrou muito bem, mas nesse jogo ele mostrou realmente muito bem. Tino, como sempre, sendo cara regular. Talvez com essa line, talvez ele não seja mais aquele cara que seja sempre strong side, que seja o cara que sempre tem que carregar, né? Porque infelizmente a gente não tinha um AD Carry na última line, né? O Bull, meu Deus do céu. Mas a gente também tem um Rabelo que também é muito regular, né? E o Sinatra que também fez a sua parte ali. Teve alguns errinhos aqui, outro ali, né? Principalmente erros mecânicos, mas acredito que também se deve ao fato de justamente ser um cara muito novo, primeira série, bem melhor que no primeiro, né? E tava jogando sim com uma campeã muito difícil, que é a Kiana, de se executar. Obviamente que tinha uma vantagem ali, né? Contra um Jarvan, né? Num scale, mas ele conseguiu realmente jogar muito bem e conseguiu finalizar esse jogo. Esse jogo que, na verdade, sinceramente falando, era pra acabar muito antes. É a realidade que o Rena, ele conseguiu adiar um pouquinho, tirando a alma que seria a alma do evento da Loud, justamente por terem jogadores como a Nivea, jogadores não, né? Campeões como a Nivea e Ziggs, eles conseguiram atrasar um pouquinho o tempo de jogo, mas no geral foi isso. Em relação ao terceiro jogo, pessoal, aí sim eu gostei muito do draft da Loud, né? A Loud ganhou no draft justamente ali no terceiro jogo, né? Colocaram uma Caitlyn Karma, que eu gosto muito, prefiro do que Lucian Bilho, na minha opinião.
até porque por questão de scale, ou até mesmo questão de lane, só que assim, aquela coisa, a Caitlyn tem que saber jogar com ela, tem que saber os tempos que a Caitlyn vai conseguir jogar, né? Obviamente na lane, vai ficar ali 50-50, principalmente com o Lucian depois ali conseguindo ter o E dele, então o Lucian ele consegue dar muita pressão, mas realmente no late game, assim, Caitlyn dá de 10-0, Caitlyn Karma dá de 10-0 no Lucian Milho, né? Obviamente depende da vantagem, mas a Caitlyn quando pega a vantagem é muito boa. Esse jogo que teve ali a Solara do Kha'Zix em cima do Kenny, né? Mas a realidade é que assim, né? Você tem Sylas do Kha'Zix, tem Solada, né? A gente que é torcedor da Loud já sofreu muito com isso, né? Quando o Kha'Zix tava lá smurfando na red quando subiu, né, pro Tier 1. E agora, acredito eu que a PEN deixou muito espaço realmente pro Kha'Zix pegar Sylas nesse jogo. Sylas que talvez nesse jogo não fosse aquele pique muito counter, mas a realidade é que deixou o cara no conforto e o cara realmente mostrou e carregou, né? Então eu gostei muito do Kha'Zix. Gostei que também o time da Loud, né, principalmente o Chino, dando roaming, né, justamente para que o Kha'Zix conseguisse pegar ainda mais vantagem. Já tava na vantagem, conseguiu pegar ainda mais vantagem justamente, né, com o time jogando para ele. Quando, obviamente, teoricamente, o pessoal da PEN conseguiria cobrar o Kha'Zix pela agressividade, o time da Loud conseguiu responder muito bem, né? Então eu gostei, assim, como um todo do jogo da Loud, tá, pessoal? Foi um jogo muito bem coordenado. Como eu disse, a Loud se mostrou ser um time realmente muito melhor do que a PEN no segundo e no terceiro jogo. Talvez o primeiro jogo que tenha sido uma anomalia. A Sinatra também conseguindo dar um gap imenso no Carioca, né? Conseguindo responder justamente os ganks e tudo mais. Então foi um jogo, assim, muito bem controlado. Não à toa que acabou muito cedo esse terceiro jogo. Chino, como sempre, obviamente, né? Na série como um todo, jogando regularmente muito bem. Kha'Zix conseguindo carregar, estando no pico de conforto. Rabelo, né? Eu particularmente gostei muito mais do jogo do Rabelo de Caitlyn do que de Jhin. Jhin é um boneco que eu realmente não gosto muito, sou meio hater, né? Então a gente já viu, né, o cara fez um quadra kill no final do jogo, né? Justamente porque Caitlyn tem esse potencial de carregar. Então, por mim, cara, foi um jogo realmente muito tranquilo, né? Foi uma série que deu um sustinho, como disse ali, no primeiro jogo, mas que no geral foi realmente uma sériezaça, assim, da Loud, conseguiu se recompor muito bem. Lembrando que a gente tá sem justamente o Coach Raze. Eu não sei se agora ele já chegou, mas realmente um time novo, né, com mudanças novas, com uma dinâmica nova, é um time teoricamente que é muito mais mecânico, mas que talvez teria mais dificuldade pra jogar no macro, questões justamente de mudanças do meta, né, tanto que se for ver a Loud tá jogando um pouquinho diferente do meta das outras equipes. Então, considerando todos esses fatores, a Loud, por mim, a Loud jogou muito bem, então eu gostei. Vamos ver agora, talvez, enfrentando, se não me engano, a Loud vai enfrentar o Fluxo. Talvez seja o principal desafio, porque, né, ali no tier dos times, das equipes, talvez a Loud para conseguir um top 3, né, o Fluxo talvez é o principal candidato para ser top 3 hoje em dia, então ganhando do Fluxo já mostra realmente como que essa Loud, qual o potencial da Loud já para esse split. Então gostei muito como um todo justamente desse jogo. Então, pessoal, essa foi a minha opinião, uma opinião bem rápida, mas espero que vocês tenham gostado. Não deixe de opinar aí embaixo nos comentários, né? E como disse, essa Loud LoL realmente tem muito potencial, né? Já surpreendeu. E vamos ver exatamente como que vai ser o desempenho deles contra o Fluxo. Ganhando o Fluxo, cara, aí eu já tô iludido. Pra mim já é chegar talvez ali perto de Fúria, que tá um pouco tiltada. Foi humilhado pela luz, né? Gigantesca luz grandes. Mas é isso, pessoal, né? Vamos ver exatamente como que vai ser essa Loud LoL. Deixe seu like. Não esqueça de se inscrever no canal, de opinar aí também aí embaixo. E me diga aí, será que vocês acham que essa Loud LoL já tem chances de conquistar o título nesse split? Seria um sonho, é uma alta expectativa, mas é algo que dá pra sonhar, hein? Então é isso, pessoal. Deixa o like e até mais. Até o próximo vídeo.